contexto. Se você caiu aqui de paraquedas e não assistiu a primeira aula, eu preciso retomar o contexto que nós tivemos na aula passada, né? E o contexto era de dois amigos conversando sobre uma possível entrevista de trabalho em Londres. Um dos amigos estaria de viagem marcada para o final de semana para ir para Londres, né? E é sobre esse assunto de entrevista de trabalho que nós vamos falar agora. Eu fiz essa primeira pergunta aqui para os participantes da nossa última aula e eu gostaria de repeti-la nesse momento. Have you ever been in a job interview in English? E aí, coloca aqui nos comentários que eu quero saber, você já participou de alguma entrevista de trabalho em inglês? Sim ou não? Escreve aí para mim. E se sim, como é que foi essa entrevista, tá? Então essa é a primeira pergunta para a gente poder entrar aqui no assunto da nossa aula de hoje. Segunda pergunta, eu já vou adiantando aqui e vocês vão deixando aqui nos comentários. Would English help you get a better job? Será que se você aprender a falar inglês fluente, você vai conseguir um emprego melhor? Sim ou não? Deixa aqui também nos comentários aí, eu quero saber se você, com o inglês fluente, conseguiria um emprego melhor. E a gente pode estender isso um pouquinho na terceira pergunta, onde diz, would you make more money speaking English? E a terceira pergunta, ela está relacionada a mais dinheiro. Será que você faria mais dinheiro, ou conseguiria mais dinheiro, porque você agora fala inglês fluente? E se sim, de que maneira, né? Porque às vezes você já está numa empresa maneira, você já conseguiu o emprego que você queria, mas o inglês, ele acaba atrasando a sua promoção, atrasando você voar voos mais altos dentro dessa empresa, dentro dessa corporação. Então, se você, com o inglês fluente, consegue uma promoção, muito possivelmente você vai receber mais por isso, né? Será que com o inglês fluente? E aí, essas perguntas são muito específicas, né? Elas vão muito para cada um, né, de vocês aí, para a vida especificamente de cada um. Será que com o inglês fluente você conseguiria ganhar mais dinheiro? Vamos olhar para um outro prisma agora, né? Suponhamos que você resida fora do Brasil, tá? E aí, no lugar onde você trabalha, no país onde você trabalha, onde você reside, fala inglês. Por exemplo, os Estados Unidos. Será que falando inglês fluente no país onde você reside, você conseguiria ganhar mais dinheiro? Será que você conseguiria talvez um emprego melhor? Será que dessa forma você poderia fazer a sua entrevista de trabalho numa empresa que você, né, tem? Você até tem um know-how para isso, você tem um conhecimento técnico para isso, mas sem inglês você não consegue evoluir. Será que? Deixe-me dar uma olhada nos comentários. Opa, geral falando que sim, com certeza, né? Com certeza. E o Mauro está dizendo que participou de uma entrevista de trabalho, mas foi via e-mail, olha só, e precisei usar o tradutor. Então, gente, isso é muito, muito comum quando você faz essas entrevistas de trabalho e também provas, né, que existem para as empresas online, da pessoa recorrer a diversos recursos, né? Eu já vi gente contratando um professor para ficar ao lado para poder ajudar na prova. Mas e depois? Suponhamos que você passe, né? E depois? Quando você estiver lá na empresa, uma vez que você conseguiu passar na prova, subentende-se que agora você é capaz de falar inglês fluente, né? Aí chega lá dentro da empresa, você precisa desenrolar com uma pessoa, um gringo que chegou do nada na empresa. Como é que fica? É uma saia justa, não é? Então, de fato, falar inglês fluente muda vidas, não é? De fato, falar inglês fluente transforma a nossa história. E olha que aqui a gente está falando especificamente de um ponto, que é trabalho. Mas será que a sua vida seria transformada com inglês fluente em outros campos, como viagens, como lazer, entretenimento, né? Como network, aquela capacidade ou habilidade de se comunicar com outros indivíduos, relacionamentos, né? Música, talvez você curta música e gosta de cantar, por exemplo. Já tive, não somente na escola física, aqui, especificamente falando de Juiz de Fora, mas também no curso online, pessoas, músicos. Inclusive, nós tivemos durante um tempo na Wave, aqui em Juiz de Fora, uma aula específica para músicos. Foi muito interessante, assim, porque os músicos eram só músicos na aula, e as aulas eram todas voltadas para a música, especificamente para ajudar esses músicos a cantarem em inglês, né?
E era legal porque a gente fazia as aulas com música dentro da sala de aula. O aluno, ele literalmente ia para frente, pegava o microfone dentro da sala de aula e cantava para os demais, treinando o seu inglês. Porque, na verdade, você já me ouviu falar sobre isso, né? Sem prática, teoria por teoria não vai transformar a sua vida. Se você não tiver a prática, não vai fluir. Então, pegar todo esse conhecimento que você está recebendo aqui, recebeu na aula de segunda e receberá agora nessa aula 2, e colocar isso em prática para transformar a sua história de verdade é o que realmente muda vidas, é o que realmente impacta pessoas. E eu estou aqui para isso, né? Ó, o Alonso está dizendo aqui, né? I have. The English would help me a lot and it will help me make me more money. É isso aí, cara. Olha, que ele disse que ele já passou numa entrevista de trabalho, né? Já fez uma entrevista de trabalho em inglês e que sim, o inglês para ele ajudaria e muito a fazer mais dinheiro. É diferente essa expressão em português, né? Porque em português a gente fala ganhar dinheiro. Mas ganhar dinheiro é meio estranho, né? Para pensar. A não ser que você seja um herdeiro, que você de fato ganhou o dinheiro de alguém que trabalhou por você, ou que seja numa loteria, por exemplo, uma Mega Sena. Se você trabalha, você está doando o seu suor, o seu esforço, o seu conhecimento, tudo aquilo, toda a sua experiência. Então, você está, em tese, fazendo esse dinheiro acontecer para você, né? Em inglês, eu acho que essa palavra make, nesse sentido de criar, de fazer, né, o dinheiro surgir na sua vida, ela é mais propícia quando a gente está falando de trabalho do que ganhar, entende? Mas essa aí é a palavra que a gente usa em português, né? Mauro está dizendo que passou na entrevista, olha, vim para a América trabalhar num navio de cruzeiro. Trabalhei por 3 meses e quando o supervisor foi substituído, fui demitido. Oportunidade perdida por falta de inglês. Olha só. Quantas e quantas oportunidades as pessoas perdem na vida por falta de inglês? E aí não é só na área de trabalho, é em todas as áreas. Em todas as áreas. E aí, a pergunta que você deve se fazer é: quanto custa para mim perder uma oportunidade como essa que o Mauro perdeu? Quanto custa para mim não ser capaz de conseguir um emprego melhor ou voar voos mais altos dentro da empresa na qual eu trabalho? Quanto custa para mim não poder fazer as viagens que eu gostaria de fazer com a minha família, porque eu não falo o idioma? Quanto custa para mim, muitas vezes, residindo fora do Brasil, ser dependente constante de uma pessoa que fale o idioma para ser meu tradutor? Já vi isso acontecer diversas vezes. E é duro, viu? É tenso. Você está com um problema, por exemplo, com o seu filho na escola e você simplesmente não consegue resolver. Você precisa de alguém que traduza as coisas para você. Você tem uma doença e você não consegue resolver, porque você depende de outras pessoas que falem o idioma. E essas pessoas geralmente cobram caro. Quanto custa, né? Quanto custa? A gente vive falando dos benefícios do inglês, mas às vezes a gente precisa olhar para o contrário também, para enxergar a sensação de urgência. E quando a gente tem urgência, a gente age. Quando o cérebro entende a sensação de urgência, e é por isso que é tão importante termos dia e hora para as coisas acontecerem na nossa vida. Porque quando a gente tem a sensação de urgência, quando a gente mostra para o cérebro que é importante, ele para de sabotar e passa a ajudar. Porque ele entende que isso agora é bom para a sua sobrevivência. Tá? Ter essa consciência é muito importante no que diz respeito ao inglês. Mas não somente, né? Você tem certeza disso. Em diversas áreas da nossa vida que a gente quer evoluir, seja ela qual for, tem que gerar essa sensação de urgência para o cérebro entender essa necessidade, então agir no caminho certo, na direção certa, com a intensidade certa e no momento certo, né? Quem mais? Pior coisa é morar aqui no Zewa e precisar de alguém para traduzir, disse aqui a Júlia, né? Estou passando por isso há 2 meses, olha só. De fato, é difícil, não é, Júlia? É difícil, é difícil. E Mauro está confirmando, eu sou um exemplo vivo disso. Então, gente, está na hora da gente resolver isso de uma vez por todas, tá? E eu pretendo, através dessa aula, ajudar a colocar mais um tijolinho aí nessa construção que a gente está construindo do seu conhecimento linguístico, tá bom?